Glória a Deus. Irmãos, o texto que nós fizemos a leitura nessa noite, o livro do profeta Isaías, seu capítulo de número 6, o verso de número 8, eu acredito que é uma história conhecida por toda a igreja, aonde todos nós já ouvimos alguém pregar acerca da chamada do profeta Isaías. Se nós nunca ouvimos alguém pregar acerca da chamada do profeta Isaías, nós já ouvimos algum trecho de louvor, algum pedaço de hino falando acerca dessa história. De fato, todas as vezes que Deus Ele me concede a oportunidade para poder pregar a palavra, eu sempre uso dessa oportunidade para dizer que toda história ela tem um começo, toda história ela tem um meio e toda história ela tem um fim. Eu não acredito em uma história sem começo, eu também não acredito em uma história sem meio, e eu tenho muita dificuldade para acreditar em uma história sem fim. Até porque a nossa vida ela está baseada dentro dessas três coisas: começo, meio e fim. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, o livro de Isaías, que contém os seus 66 capítulos, que nós aprendemos que o livro de Isaías é uma mini Bíblia escrito dentro da Bíblia. Ele é conhecido por ser o profeta messiânico, por mais anunciar profecias acerca da vinda do Messias. Porém, quando a gente para ler do capítulo 1 ao capítulo de número 5, nós vamos perceber que Isaías ele olha para as pessoas, para os reinos, para as nações, para as pessoas que estão em sua volta, e ele nunca se autoanalisou de quem ele era em Deus. Se nós olharmos do capítulo 1 ao capítulo de número 5, Isaías ele vai pregar dizendo: ai dos reis, ai dos povos, ai das nações, mas ele nunca para se analisar quem ele é diante do Senhor. Quando nós paramos para ler o capítulo de número 6 do profeta Isaías, o povo de Israel, juntamente com Isaías, está passando por um momento difícil, aonde o versículo 1 do capítulo 6 vai dizer que naquele tempo veio falecer o rei Uzias, um homem que estava sentado no trono, um líder, uma autoridade que instruía o povo a servir a Deus. Não era um rei que estava fazendo coisas que desagradavam a Deus, era um rei que estava liderando e instruindo o povo a como servir a Deus. Então a nação de Israel ela vai sentir a dor do luto, vai sentir a dor da perca, ao ponto de alguém olhar para dentro do palácio e ver o trono vazio, sem ninguém estar assentado. No período da crise, no período da adversidade, no período do luto, a Bíblia vai nos mostrar que Isaías, ele toma um posicionamento. E qual é o posicionamento que Isaías vai tomar? De ir ao templo. Se nós olharmos para o capítulo de número 1, no período do luto que Isaías e o povo está vivendo, Isaías decide ir ao templo. Quando Isaías ele entra no templo, a Bíblia vai dizer que ele vê a glória de Deus. E isso chama a nossa atenção, pregador. Por quê? Porque no momento difícil, onde alguém está olhando para o trono da terra e está dizendo: olha, nós estamos sem um rei, nós estamos sem um líder, nós estamos sem uma autoridade, nós não temos ninguém para liderar e dar palavras de ânimo e encorajamento para este povo. Isaías entra dentro do templo, e quando ele entra dentro do templo, Deus decide mostrar para Isaías a sua glória. No período do luto, Deus vai se revelar para Isaías. No momento mais difícil, Deus vai mostrar a sua glória para Isaías. De fato, no dia do luto, ninguém quer sair de casa. No dia do luto, ninguém quer frequentar culto. No dia do luto, ninguém quer levantar as mãos. No dia do luto, ninguém quer dar glória a Deus. No dia do luto, ninguém quer estar na igreja. Isaías é diferente. Enquanto uma nação está chorando pela perca do rei, Isaías disse: eu vou para o culto, porque eu não posso mudar. Eu vou para o culto, porque eu não posso deixar a dor da perca, a dor do luto me tirar do querer de Deus. Então eu vou para o culto. Mal sabia ele que aquele dia Deus marcou para se revelar para ele. É tão lindo o texto
que a Bíblia diz que quando Isaías entra dentro do templo, ele vê o Senhor assentado no seu trono, e isso chama a nossa atenção. Ô William, por quê? Porque enquanto os homens e as pessoas, a nação de Israel, está olhando para o trono terreno e vendo o trono vazio em lágrimas, Isaías tem a oportunidade de entrar no templo, olhar para os céus e ver os céus abertos, ver o trono de Deus e o Senhor assentado sobre o seu trono. E eu vou repetir: enquanto alguém chora porque o trono da terra está vazio, Isaías tem a oportunidade de olhar para os céus, ver o trono de Deus e o Senhor assentado sobre o trono. Eu repito, e ele vê o Senhor assentado sobre o trono. Eu sei que às vezes nós questionamos a Deus dizendo: Senhor, por que a luta, por que a prova, por que a adversidade, porque tudo está dando errado? E por incrível que pareça, às vezes é no momento que tudo está dando errado que Deus vai se revelar para mim, que Deus vai se revelar para você. Às vezes é no momento que a porta se fechou que Deus vai se revelar para você. Às vezes é no momento que a enfermidade entrou dentro da tua casa que Deus vai se revelar para você. Às vezes é no momento que tudo que você coloca as mãos está dando errado que Deus vai se revelar para você. Talvez você está mais William, você está afirmando que Deus se revela no período do luto. Sim, a Bíblia diz em Atos capítulo 7 que Estevão, sendo apedrejado, quase a falecer, ele vê os céus abertos, o filho de pé à direita do Pai, e isso chama a nossa atenção. William, por quê? Porque enquanto Isaías está vendo o trono e o Senhor assentado, Estevão está vendo o trono e o filho de pé do lado do trono do Pai. E isso chama a nossa atenção, pregador. Por quê? Que quando ele vê o Senhor assentado sobre o seu trono, ele diz: e o seu sequito, a sua glória, enchia o templo. Isaías não só viu o trono, o Senhor do trono, mas Deus decide no dia da perca mostrar para Isaías a sua glória enchendo a casa. É tão lindo ler o capítulo de número 6, versículo de número 2, que além de Isaías ver o trono de Deus, o Senhor assentado, a glória de Deus, o verso 2 diz que ele vê serafins com seis asas, que duas cobrem o seu rosto, mostrando reverência e respeito a uma grande autoridade, duas cobrem os seus pés, mostrando reverência em um lugar que eles estão, duas deles estão voando, mostrando liberdade e que eles são livres para voar. Só que o texto diz que quando Isaías vê serafins com seis asas, que duas voam, duas cobrem os pés e duas cobrem o seu rosto, ele olha a boca desses serafins, pregador, e o que esses serafins estão fazendo com os seus lábios. A Bíblia não diz que eles estão calados em silêncio, não. Isaías começa a descrever que um olha para o outro e começa a clamar: Santo, Santo, Santo és o Senhor dos exércitos. Percebe que não tinha pregador pedindo para eles adorarem a Deus, não tinha cantores pedindo para eles adorarem a Deus, e eles estavam por espontânea vontade, um olhando para o outro e dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Versículo 3 vai dizer que enquanto eles estavam cantando Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra estava cheia da sua glória. É um culto que está acontecendo no céu, e através do culto que está havendo no céu, está tendo resultado dentro do templo onde Isaías está. Era serafins voando com o rosto coberto, os pés cobertos, cantando Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos, ao ponto de Isaías dizer que toda a terra foi cheia da glória de Deus. O texto não só diz que toda a terra foi cheia da glória de Deus, mas o verso de número 4 diz que os umbrais das portas se movia com a voz daqueles que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Irmãos, olha que coisa linda. Enquanto eles estavam
estavam cantando santo, os umbrais da porta começou a se mover. E eu quero profetizar debaixo dessa palavra na noite de hoje, que Deus vai mover algumas portas em seu favor. Pregador, como é que é? Através da adoração, Deus vai mover algumas portas ao meu e ao seu favor. E eles estão cantando, os umbrais da porta está se movendo. Só que o verso de número 5 vai mostrar que Isaías cai em si. William, como assim Isaías? Ele cai em si, do capítulo 1 ao capítulo 5, ele prega: ai dos reis, ai das nações, ai do povo, ai dos pecadores. Só que quando ele vê a glória de Deus, quando ele vê a presença de Deus, Isaías não vai dizer ai das nações, Isaías não vai dizer ai dos povos, Isaías não vai dizer ai das nações que estão em minha volta. Ele vai dizer: ai de mim que sou pecador, ai de mim que sou pecador. Isaías reconhece que sem Deus ele está impuro, sem Deus ele não vive uma vida sincera e honesta diante de Deus. É ele que disse: ai de mim, porque sou pecador e estou perdido. Olha que coisa interessante, Isaías está reconhecendo que ele é pecador longe de Deus, ao ponto dele dizer: Senhor, eu estou com os meus lábios impuros. Se Isaías está dizendo que os lábios estão impuros, Isaías está mostrando para mim e para você que ele está falando coisas que desagradam a Deus, que ele está falando coisas que não faz a vontade e o querer de Deus. Só que a Bíblia vai nos mostrar que ele, com os teus olhos, William, o que acontece com os teus olhos? Ele vê o que, pregador? Olha o que está escrito no versículo de número 5, a parte B, quando ele diz: eis que estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Aí ele diz: os meus olhos viram o Rei do Senhor dos exércitos. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. O reconhecimento de Isaías fez Isaías com os teus olhos ver o Senhor dos exércitos. Então, quando nós reconhecemos a nossa limitação, quando nós reconhecemos as nossas falhas, quando nós reconhecemos os nossos erros, nós conseguimos enxergar através do reconhecimento a glória de Deus. Isaías continua dizendo que quando ele reconhece que os seus lábios é impuro, que ele vê o Senhor, Isaías diz que vê uns serafins no versículo 6, e isso chama a nossa atenção. William, por quê? Porque Isaías é um serafim, e esses serafins ele vai em direção ao altar de Deus. Ele pega um atenaz, arranca uma brasa do altar. Isaías ele é tocado pela brasa do altar de Deus e é purificado. William, como é que é? Isaías está dizendo: eu vi os serafins, e ele foi em direção ao altar de Deus com atenaz, pegou uma brasa e ele veio em minha direção, e ele veio em minha direção e tocou em meus lábios, e tocou em meus lábios, e tocou em meus lábios. Versículo de número 7: e a minha iniquidade foi tirada, e a minha iniquidade foi tirada. Quando Isaías foi tocado pela brasas que saiu do altar de Deus, ele diz que a iniquidade foi tirada. Ou seja, o Isaías que falava coisas que desagradavam a Deus, agora está falando palavras que agradam a Deus. O Isaías que fazia coisas que entristecia o coração de Deus, agora está fazendo coisas que agrada o coração de Deus. E eu quero acreditar que Deus marcou essa noite para tirar brasas do seu altar e tocar nos nossos lábios. Eu quero acreditar que aonde os serafins tocar com essas brasas, vai ter cura, vai ter renovo, vai ter milagre, vai ter resposta. Eu quero crer que aonde esses serafins tocar, a glória de Deus vai descer, a glória de Deus vai passar. É importante nós recebermos essa brasa, William, por quê? Porque quando nós falamos de brasa e olhamos
olhamos para dentro da Bíblia Sagrada, nós estamos falando de fogo, e a Bíblia nos diz que Moisés escreveu em Levítico 6,13 que o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Se nós olharmos para dentro da Bíblia, falar de brasa, falar de lenha, falar de fogo, é quando eu vejo Elias diante dos profetas de Baal, dizendo: nós vamos orar e o Deus que responder com fogo, esse será Deus em Israel. Quando nós falamos de brasa, falamos de lenha e falamos de fogo, eu me lembro de Atos capítulo 2, que todos estavam reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento vermente impetuoso e encheu toda a casa, e foram vistas sobre eles línguas repartidas como de fogo, línguas repartidas como de fogo, línguas repartidas como de fogo. Quando nós falamos de brasa, falamos de lenha e falamos de fogo, eu me lembro de Atos capítulo 28, Paulo pegando graveto, caindo na ilha de Malta, o fogo prestes a se apagar, e ele jogando aqueles gravetos que ele pegou naquele fogo, e o fogo se acender, e a cobra pular do meio do fogo, picar Paulo, ele sacudir, e a cobra voltar para o fogo. William, o que é isso? É o Senhor nos mostrando a importância de nós sermos carregadores de glória. Pregador, por quê? Porque nós estamos vivendo um momento tão difícil que a geração de hoje não tem influência dentro da igreja. Alguém está se influenciando nas pessoas lá fora, mas eu quero crer e acreditar que nós seremos essa geração que vai influenciar jovens querer a glória de Deus. Eu quero profetizar que na escola você será influência para alguém querer servir a Deus. Eu quero profetizar que no trabalho você será influência para alguém querer servir a Deus. Eu quero profetizar que aqui no Montanhão, Areião, como você entender, você será referência ao ponto de alguém dizer: quero servir o Deus dele, quero servir o Deus dela. Eu não sei se você acredita nisso, e não é jargão de pregador, mas há uma brasa tocando nos nossos lábios nessa noite, e o Senhor está dizendo: eu vou purificar os teus lábios, eu vou purificar os teus lábios, eu vou purificar os teus lábios. Percebe que depois que Isaías ele é tocado pela brasa, Deus olha para a terra e começa a perguntar: quem eu enviarei e quem há de ir por nós? Quando Isaías ouve Deus dizer: quem eu enviarei e quem há de ir por nós, Isaías não foi obrigado, ele se oferece voluntariamente, dizendo: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Quando Isaías diz: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, Isaías está dizendo: eis-me aqui, Senhor, usa-me conforme a tua vontade, usa-me conforme a tua vontade. Quando Isaías diz: eis-me aqui, Senhor, Isaías está dizendo: Senhor, eu abandonei tudo que era meu para abraçar tudo que é seu. Eu abri mão de tudo que era meu para abraçar tudo que é seu. E eu sei que não é fácil abrir mão de algumas coisas, mas Deus está procurando alguém na noite de hoje que vai abrir mão de tudo da terra e vai abraçar aquilo que Deus tem. Deixa eu ver se eu prego para alguém que vai abraçar aquilo que Deus vai entregar nessa noite, porque os céus nos deram autoridade para dizer: eu vou te dar dons espirituais nessa noite, eu vou te dar o dom da ciência, o dom da palavra, eu vou te dar graça, eu vou te dar sabedoria, eu vou te dar unção. Se eu estiver pregando para alguém que saiu de casa disponível a abraçar tudo que Deus está dando, os céus está dizendo: pode abraçar, porque hoje eu estou te dando. Quando Isaías diz: eis-me aqui, envia-me a mim, Isaías está dizendo: a minha vida é sua, a minha voz é sua, os meus dias são seus, eu estou ao seu serviço, Senhor, eu estou ao seu serviço, Senhor, eu estou ao seu serviço. Deixa eu ver quem a voz é dele, quem a vida é dele, quem os dias é dele, quem está ao serviço.
Eis-me aqui. Disponibilidade. Irmãos, e eu vou falar quando eu vejo um jovem que se disponibiliza a abrir mão das coisas do mundo para viver para Deus, isso chama a minha atenção. Porque se nós olharmos para o mundo, vamos ser sinceros, o mundo oferece muitas coisas que nos agradam. Por que você acha que é difícil segurar um jovem dentro da igreja? Você acha que é fácil segurar um pré-adolescente dentro da igreja? Com tudo que o mundo está oferecendo? E se nós não mostrar para eles o que fez a gente aceitar a Jesus, não foi o que estão tentando fazer nos nossos cultos atuais, aonde estão apresentando para mim e para você um evangelho de facilidade, um evangelho que não precisa renúncia, um evangelho que não precisa abrir mão de coisas, um evangelho que não precisa perder amizade, um evangelho de vem começar e fica como está. O que atraiu esse jovem que prega para você hoje não foi louvores com ritmos circulares. O que atraiu eu a aceitar a Cristo dia 27 de novembro de 2011 não foi fumaça saindo dos nossos altares, mas foi aquelas irmãs do cabelo branco que não sabia falar e falava gaguejando, e a pregação era tão simples: Jesus salva, cura, liberta, jovem, e quer te levar para o céu. Criou dentro de mim a curiosidade de entrar na igreja. Porque às vezes a nossa preocupação fica dentro de um papel, nada contra, que daqui eu faço também. Mas às vezes nós ficamos presos e nós limitamos a voz de Deus. Às vezes nós ficamos presos em conhecimento e limitamos o trabalhar de Deus. Às vezes nós ficamos presos em sabedoria, em hemenêutica, exegese, oratória, e prendemos o agir, paralisamos o agir de Deus. Mas eu quero crer e acreditar na noite chamada hoje, que nós seremos esse Isaías, que iremos dizer: Senhor, nada me impede de fazer a tua vontade, nada me impede de fazer o teu querer. Sabe o que Isaías está dizendo quando ele diz: eis-me aqui, envia-me a mim? Isaías está dizendo: enquanto houver fôlego em mim, haverá entrega. Eu vou repetir, Isaías está dizendo: enquanto houver fôlego em mim, haverá entrega, haverá entrega, haverá entrega. Enquanto houver chamado, haverá resposta. Deixa eu ver nessa noite se eu prego para alguém que enquanto houver fôlego, vai haver entrega. Deixa eu ver se você veio entregar mesmo uma adoração para Ele. Deixa eu ver se enquanto houver chamado, haverá resposta. Deus está procurando alguém nessa noite que se disponibiliza voluntariamente a dizer: Senhor, eis-me aqui, envia, envia. Eu vou profetizar, Deus vai te levantar. Hoje quem prega sou eu, mas eu profetizo a próxima festividade, quem vai pregar é você, quem terá a oportunidade é você, quem vai ser usado é você. E o mais difícil no ministério de Isaías, se a gente vai para casa, é você se disponibilizar para Deus voluntariamente e saber que a mensagem que você vai pregar não vai ser aceita. Quer ver? Versículo 9. Então disse ele: vai e diz a este povo: ouve, de fato, e não entendereis. Vedes a verdade, mas não percebeis.
Isaías vai pregar para alguém que vai ouvir a mensagem e não vai dar credibilidade para a mensagem que ouve. E vamos ser sinceros. Nós ouvimos tantas mensagens hoje em dia. E nós não damos credibilidade para a mensagem que a gente ouve. A Bíblia diz em Ezequiel, capítulo de número 2, que Ezequiel diz: Senhor, mas a mensagem é dura. Capítulo 2, versículo 3, Deus diz: eis que eu te levanto para pregar às nações rebeldes que se rebelam contra mim. Ezequiel diz: mas Senhor, eles não vão aceitar a mensagem que eu prego. E eu já tive essa preocupação quando Deus falou: vou te levantar. Você vai pregar a minha palavra. Eu falei: mas Senhor, eu não sei falar, eu não sei pregar, eu não tenho sabedoria. E Deus, ele foi abrindo meu coração na luz da palavra. E eu comecei a dizer, como Ezequiel disse: Senhor, e se eles não dão crédito à pregação que eu prego? Deus respondeu Ezequiel no capítulo 2, versículo 5. Deus disse: Ezequiel, quer eles ouçam, quer eles deixem de ouvir, só prega. No dia que eu entendi isso, eu falei: Jesus, o meu dever é só pregar. O seu dever é fazer aquilo que o Senhor está mandando eu pregar. É por isso que às vezes nós não precisamos forçar o culto. Nós não precisamos forçar a graça de Deus. Nós só precisamos fazer uma coisa: se disponibilizar. Se colocar na brecha para Deus usar. Eu tenho o hábito de dizer que nós somos uma flecha na aljava de Deus. William, o que é aljava? Aonde ficam as flechas, as munições. E o flecheiro, ele sempre coloca a mão na aljava e às vezes ele nem olha. Ele pega a flecha sem olhar e coloca sobre o arco. Nós somos uma flecha na aljava de Deus. E hoje pode ser o culto que Deus marcou para colocar a mão dentro da sua aljava e pegar uma flecha. E essa flecha pode ser você nessa noite. Essa flecha pode ser cada um de você que aqui está. Ele pode colocar a flecha sobre o arco e lançar essa flecha. E através dessa flecha a vida será alcançada pela palavra. O que te impede de fazer a vontade de Deus? Se você se analisar hoje, dia 23 de maio de 2025, o que está te impedindo de fazer a vontade de Deus? Talvez o que te impede hoje é a tecnologia. E vamos ser sinceros, a juventude é apegada na tecnologia. A tecnologia está ao nosso favor. Só que às vezes nós estamos deixando e colocando a tecnologia como prioridade. Às vezes nós estamos colocando o smartphone como prioridade. Às vezes nós estamos colocando o relacionamento como prioridade. Às vezes nós estamos colocando emprego como prioridade. Trabalho como prioridade, amizade como prioridade, as coisas da terra como prioridade. E toda vez que nós colocamos as coisas da terra como prioridade, nós perdemos algumas coisas que os céus têm para nossas vidas. Mateus capítulo 6, 33 diz: buscai primeiramente o reino dos céus, a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão. Se o texto diz que eu buscando o reino e as demais coisas vão ser acrescentadas, se nós verter o versículo, se nós buscar primeiro as coisas da terra, em vez de nós viver a acrescentação, nós perdemos as coisas do céu. E às vezes a nossa mente está militada nas coisas da terra. Deus estava olhando para Isaías e estava fazendo uma pergunta: quem eu enviarei? E quem há de ir por nós? Deus poderia olhar para tanta gente naquele dia. Deus poderia chamar tanta gente pelo nome. Deus poderia visitar lares naquele período e chamar alguém. Mas Deus queria encontrar uma pessoa disponível. E naquele dia, Deus encontrou Isaías dentro do templo. Isaías viu tudo que Deus queria mostrar para ele.
E através de tudo que ele viu, que Deus mostrou, Isaías disse: eis-me aqui, Senhor. Envia. Aonde o Senhor me mandar, eu vou. Aonde o Senhor me colocar, eu vou. Aonde o Senhor me dá oportunidade, eu vou. O que falta é pessoas disponíveis. E às vezes nós ansiamos a questão da pregação e acha que mensageiro é só no altar. E eu falei: Jesus, aonde houver uma alma, será o meu altar. Eu aprendi isso com Jesus. Poço não era altar, mas Jesus olhou e disse: eu vou fazer desse poço o meu altar. Se eu olhar para a beira do caminho de Jericó, não era lugar para pregar. Jesus falou: eu vou fazer dessa beira o meu altar. Jesus nunca escolheu lugar para entrar, irmãos, e para pregar a palavra para alguém que precisa ouvir. Então que nós sejamos como ele, que a gente não venha escolher lugares para pregar a palavra de Deus. Que você possa sair daqui entendendo que Deus ele quer te usar para ganhar pessoas. Que nada venha interferir naquilo que Deus tem para sua vida nessa noite.